departamento de cenografia basicamente atende a TV, né? Todo o programa a pessoa está ali falando num cenário e esses cenários saem todos daqui. Ele é responsável por criar o visual do programa, então é o ambiente onde o apresentador estará inserido. Mas o departamento também atende eventos internos da empresa, né? Quando tem alguma coisa especial que precisa lá de um cantinho, um cenário, a gente atende também. E atende também produções para vinhetas, DVDs. Aqui no departamento tem eu e a Nani de cenógrafos, então a gente recebe as orientações do Luciano, que é o nosso coordenador, e ele divide as tarefas. Então geralmente, como a Nani é mais experiente, ela fica com os projetos maiores e eu fico com os projetos menores. Então a gente, como somos só nós dois, a gente se divide entre fazer os cenários. A rotina não ter muita rotina, porque cada projeto tem as suas características e cada projeto é único, né? Então, existe uma rotina de demanda, mas não existe uma rotina de produção, assim, porque cada um vai pedir da gente uma coisa, né? Cada cenário tem as suas características. Né? Então a gente cria por exemplo, se na reunião, no caso do Lugar de Paz, a ideia era que fosse uma casa, então a gente criou uma sala como se as pessoas estivessem na casa dele falando para o telespectador. Ou Código Aberto, que era uma coisa mais assim, diferente, né, mais desconstruída. Ou até mesmo o Conexão Jovem, que era como se fosse um quarto de uma pessoa jovem. Então a gente busca elementos que combinem com a cara que o programa vai ter. A gente pode separar primeiro meu trabalho em duas partes, né? Primeiro é quando a gente tem o briefing, que é a reunião de ideias do cenário. Então, primeiro a gente tem uma reunião onde é feita uma proposta, o produtor apresenta pra gente as necessidades que tem no programa, como vai funcionar a dinâmica. Na primeira reunião a gente já leva a folha e já vai conversando e rascunhando. Às vezes ali na hora já surge alguma ideia, a gente já vai mostrando em planta baixa, olha, pode ser assim e tal, vai riscando. Às vezes fica só na conversa, a ideia vem depois e aí, às vezes ela nasce só no computador, às vezes do papel ela vai para o computador, às vezes do computador ela volta para o papel. A gente vai fazendo um pouquinho de cada. E aí a gente nessa reunião anota todos os detalhes do programa. Depois disso, a partir desse dia, a gente vem de manhã e já começa a trabalhar em cima do layout. E aí a gente tem um cronograma, a gente trabalha em cima de um cronograma, que depois de alguns dias a gente apresenta um pré-projeto. Aí a gente conversa e faz as alterações que tem que ser feitas antes de fechar o projeto para seguir em frente, né? Então, depois que a gente fechou a ideia, a gente vai para as cores, a escolha dos materiais. E depois de toda essa etapa definida, aí a gente libera o material para ser executado. Depois que a gente termina o projeto, é feito um memorial descritivo e esse memorial descritivo é enviado para um outro departamento, que é o departamento de compras. E lá eles são responsáveis por cotar, achar os materiais que a gente precisa pelo preço mais barato e comprar esses materiais. Então a gente tem um tempo de espera aí que eles fazem essa cotação e a compra. E após isso, esse material chega pra gente, a gente separa e manda os itens para cada departamento que precisa, no caso do pintura e adereço ou marcenaria. E na marcenaria, que geralmente vão só as madeiras, ou as fórmicas, ou acabamentos mais grossos, onde o nosso marceneiro corta e prepara todas as madeiras, e o pintor e aderecista ele pinta e faz acabamento fino, né? Então todas as delicadezas, os detalhes artísticos são eles que fazem. A rotina é basicamente essa, saindo da nossa mão, a gente todo dia vai verificar como é que está o andamento, né? Dá uma passadinha na marcenaria, dá uma passadinha na pintura. E é engraçado que sempre tem um cenário em produção, tem um cenário que já está na marcenaria, não necessariamente o mesmo cenário está na pintura, porque cada um tem uma etapa. Então é aquela linha de produção, né? Um cenário saiu daqui, vai para a marcenaria. O que sai da marcenaria vai para a pintura. E às vezes a gente está tocando mais do que um projeto junto, porque está cada um numa etapa. Aí depois que ele sai da pintura e adereço, que está tudo certo, a gente já checou todas as etapas, ele vai para o departamento de montagem e os meninos eles montam o cenário de acordo com o layout. Então o layout é impresso em várias vistas, igual tá passando aqui, a gente coloca várias
vista do mesmo cenário para ele poder montar igual foi elaborado em projeto. O trabalho do cenógrafo, ele é uma junção de várias profissões. Tem um pouquinho da arquitetura, tem um pouquinho da engenharia, tem muito de designer de interiores, tem um pouco de psicologia, porque o cenário ele tem que causar uma sensação de aconchego para aquela mensagem ser passada. E ele tem que combinar com o que está sendo dito, em relação às cores, em relação a todo aquele clima que você quer passar para quem está em casa, né? Um exemplo claro disso é o cenário do Conexão, né? Um programa jovem, um programa que está dentro de uma sociedade onde tudo é muito rápido, né? Hoje tudo é num clique, é numa mensagem. Então tem que falar essa linguagem. É tudo muito pensado para tentar atender o máximo possível, né? Esse objetivo. O cenário ele não só tem que atender, criar um ambiente propício, mas a gente também pensa em criar com o menos possível, né? Então, aqui a gente faz muito isso de reutilizar os materiais. Tem um cenário que a gente fez com muito carinho e deu um resultado assim muito surpreendente, porque foi um cenário diferente, ele não tem parede, que foi o cenário do Código Aberto. A gente apostou numa ideia nova, né? E ali tem 4 cenários. Ele reciclou coisas de outros cenários. O que a gente puder fazer para deixar bonito, mas reciclar também e baixar custos, com certeza a gente vai fazer. O departamento de cenografia é importante para a pregação do Evangelho por conta de ser um dos ambientes que vai prender a atenção do telespectador, né? Às vezes você está zapeando ali na TV e você para no que chama mais atenção, e no momento nem sempre é a pessoa que está ali, mas o ambiente que ela está. Então é uma das formas, um chamariz, é uma forma... Por isso que quando tudo é pensado no cenário, né? Todos os detalhes são pensados, porque para não ficar muito enjoativo ou para não ficar um elemento muito marcante. A gente já teve experiências aqui, por exemplo, tinha um elemento que era muito marcante, que ficava bem atrás do apresentador. Então a gente trocou ele de posição para o cenário não roubar a atenção do que está sendo pregado, né? do que está sendo passado. Então eu acho que é importante por isso. Ele traz a beleza e também tem que cativar. Então, se é um cenário que precisa de mais tranquilidade, a gente evita usar cores fortes. Se é um cenário mais jovem, a gente usa mais cores, mais colorido. Então, tudo é pensado e tudo é trabalhado para que ele possa compor com a mensagem que está sendo pregada. Quando a gente fala em rádio, a gente não tem uma imagem, a gente tem uma voz, né? Mas televisão não tem jeito, tem que ter imagem, né? A pessoa não pode estar ali num fundo ou todo preto ou todo branco, né? Aquilo ficaria uma coisa enjoativa de assistir, ficaria uma coisa sem emoção, e a gente quer chegar no coração de quem está em casa. Então, o cenário ele é pensado para criar aconchego, para chegar no coração de quem está assistindo, e o cenário ele é uma forma de pregação também, né? Porque se ele prepara o ambiente para a mensagem ser levada, ele é o nosso púlpito, né? E se o câmera não fizer uma boa imagem e o iluminador não fizer uma boa luz, isso não vai chegar bem no final da linha, né? Que é em casa. E a somatória desses dons, né? É a pregação de cada um, né? Para chegar, levar essa mensagem de esperança aí que a gente tem como objetivo final.